Bom dia, turma. Hoje nós vamos dar continuidade à matéria. E essa semana nós fechamos o nosso capítulo 8, tá? Nós vamos fechar essa semana ainda. Hoje a gente vai estudar média, aritmética, moda e mediana, a partir da página 142, tá? Primeiro de tudo, nós vamos ler o texto que está na página, né? Eu vou ler para vocês. O texto a seguir se refere a uma operação especial realizada em 2016 pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, que fiscalizou alguns produtos pré-medidos, ou seja, produtos que são medidos e embalados sem a presença do consumidor. Entre os produtos fiscalizados, o botijão de gás comum é um dos que apresentam erros na massa, trazendo prejuízos ao consumidor. Em alguns casos, o que ocorre é que a quantidade de gás é menor do que a indicada pelo fabricante, ou seja, as pessoas estão colocando quantidade menor de gás dentro do botijão e vendendo, tá? Para ter lucro. Isso aconteceu realmente, né, em 2016, e eles fizeram essa pesquisa interna para poder ter o controle. Aí, como que eles fazem? É uma medida de massa. Vocês podem perceber quando a gente pede o gás, eles têm um medidor que eles colocam um gancho no botijão de gás para você verificar se tal peso é real da quantidade. Pelo peso você sabe se a quantidade certa do gás está dentro do botijão. Então isso também é um alerta. Toda vez que alguém for comprar gás na sua casa, você pede para verificar, porque eles são obrigados a ter essa balancinha. Então eles vão fazer a medição para você para comprovar que o botijão de gás está cheio. Continuando. Os fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, responsáveis pela cidade de Presidente Prudente, durante uma operação especial em engarrafadoras de gás de cozinha, examinaram 32 botijões de 13 quilos, de um estabelecimento que apresentou uma média de erro de 91,5 gramas, ou seja, estava faltando bastante gás, né, nesse botijão. A informação destacada no texto é uma medida estatística chamada média aritmética, ou simplesmente média, que em geral é usada para resumir, caracterizar ou representar um conjunto de valores. Outras medidas estatísticas também usadas com essa finalidade são a moda e a mediana. A gente vê média no nosso dia a dia, vocês, principalmente alunos, na nota, no boletim de vocês, tá? O boletim de vocês tem a nota e a média, ou seja, a soma das suas notas tem que dar 6, certo? Tanto que, para você passar de série no colégio, vocês têm que somar média 6, certo? Quem tiver com média menor não consegue passar. Se a média é 6, eu tenho que somar 6 nos 4 bimestres. Então, você no total tem que ter 24 pontos, certo? Se você tiver menos do que isso, você está abaixo da média, tá bom? Na página 143, ele mostra como calcular a média, tá? A média, ela é representada pela letra MA ou apenas M, que significa média ou média aritmética. Como que a gente faz para somar a média, para calcular a média? Aí no livro ele mostra um quadro com as medidas em rol, né, as massas em quilos dos alunos do nono ano. A gente viu que rol, né, tá em rol, quer dizer que está em ordem, tá? Em ordem crescente. Isso é em rol. Então, tem todas as medidas em massas de quilo dos alunos do nono ano. Então, tem aí várias medidas, né? 29 alunos que foram pesados. Como que a gente calcula a média aritmética da massa desses alunos? A gente vai somar a massa de cada um, vai somar a massa de todos eles, somei todas, e divido pela quantidade de aluno. Então, eu somo tudo e divido pela quantidade, tá? Se fosse um outro exemplo, se fosse notas, eu ia somar as notas e dividir pela quantidade de pessoas que tiraram essa nota, tá ok? Então, depois de fazer isso, você vai fazer a divisão normal. Dividir deu um valor. Esse valor que vai dar, ele pode ser um número inteiro, pode ser um número com vírgula. Esse número é a nossa média aritmética.
Agora, a nossa moda, ela é um número que repete, tá? Então, eu vou lá no quadro da massa dos alunos e vejo qual massa que está com o mesmo valor. Aí, vou lá ver quantas pessoas têm a mesma massa. Tá, tem 3 pessoas com a massa 48, certo? Então, a minha moda é o número 48, porque foi a massa que repetiu várias vezes, tá? Agora, a moda, ela é classificada em quatro tipos. Se a moda repetir 2 vezes, ela é bimodal. Se repetir 3 vezes, é trimodal. Se repetir 4 vezes, é quadrimodal. E se ela não repetir vez nenhuma, ela é amodal, ou seja, quando não tem valores que se repetem, tá bom? Então, aí no nosso caso do exemplo, a moda 48 ela é trimodal, porque ela repetiu 3 vezes. E por último, não mais importante, a mediana. A mediana é o valor central de um conjunto de valores. Então, ou seja, se eu tenho um conjunto muito grande, para eu evitar de ir lá e contar um por um para saber qual número está no meio, eu faço o seguinte passo a passo. Primeiro, eu tenho que ter os valores em rol, ou seja, eu preciso ter os números em ordem crescente. Então, se o número estiver embaralhado, você vai lá, vai colocar no lugar. Então, primeiro passo, colocar os números em rol, colocar em ordem crescente. Depois que eu coloco em ordem crescente, eu verifico a quantidade. A quantidade é par ou ímpar? Se a quantidade for par, o meu número central, que é a minha mediana, vai ser o seguinte: eu vou somar a quantidade de valores e 1 e dividir por 2. Ou seja, aí no nosso exemplo, são 29 alunos. É um número ímpar. Então, quando a quantidade é ímpar, eu junto 29 mais 1 dá 30 e divido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Então, eu vou lá no quadro e vou ver qual é a posição 15, qual é o aluno número 15. Esse vai ser a mediana. Tanto que aí a 15ª posição, né, o 15º aluno, a mediana é 50,1. Agora, quando o número é par, é só eu verificar a média aritmética dos valores centrais. Então, vou pegar os dois números do meio, né? Vou pegar os dois números do meio. Por exemplo, se os alunos fossem 30 alunos, eu ia pegar o 15º aluno e o 16º aluno, somar as massas deles e dividir por 2. Então, recapitulando. Média aritmética, a gente pode representar pela letra M sozinha ou MA. A gente soma o valor, né, das massas e divide pela quantidade de alunos. Essa é a nossa média. A moda é o número que repete. Se repetir 2 vezes, é bimodal. Se repetir 3 vezes, trimodal. Se repetir 4 vezes, quadrimodal. E quando não tem moda, chama amodal. A mediana é calculada da seguinte forma: se o número da quantidade de alunos for ímpar, eu somo 1 e divido por 2. Se for par, eu pego os dois números do meio e divido por 2. Então, é isso, galera. A aula de hoje é só. Vou passar a atividade para vocês. Tenham um bom dia e até sexta-feira.